Então, muita gente perguntando sobre o tal do Major híbrido. Então, as pessoas estão com dúvida, querem saber se era o Major era o Alien, era um dos aliens que você viu. E estão perguntando qual que é o nome desse Major. Se você lembra, se você sabe, eu não sei, as pessoas devem estar querendo pesquisar o cara, stalkear um Major alienígena. Façam isso. Vão atrás do Major alienígena. Descubram onde ele mora. Vocês verem o que vai acontecer com vocês. Se quiserem, como a gente vai abrir para perguntas, se vocês quiserem mandar o superchat de qualquer valor, só para ficar mais fácil, quiser mandar R$5, R$1, R$10, manda aí que a gente faz a pergunta. Não dá para garantir que a gente vai fazer todas, que vai ser um volume, tem 5.000 pessoas assistindo. É um sucesso toda vez que o Paulo Esteves vem aqui, porque é um assunto muito, muito interessante e que poucas pessoas que estiveram lá dentro mesmo vêm contar. Geralmente é aquele cara que se aposentou, tá com 90 anos e, né, mas a pessoa já duvida um pouco do que a pessoa tá falando. Então, tá aqui o Paulo Esteves com a consciência tranquila falando. A primeira entrevista foi um sucesso, a segunda já tá mais sucesso que a primeira. Então, vamos às perguntas aí sobre o Major. Se você não quiser falar um nome, não fala, mas se quiser... Foi assim, foi um processo muito, muito diferente, porque lá eu fiz questão de decorar. Eu decorei, porque eu sabia que uma hora eram tantos nomes, porque passam muitos instrutores, muitos recrutas, muita gente ao seu redor, você tem contato com muita gente. E aí eu fiz questão de decorar. Só que daí passou um tempo, eu esqueci o nome dele. Simplesmente eu esqueci. E nessas coisas eu faço questão de pegar muitos nomes, só que de alguma forma eu acabei esquecendo. E depois passou muito tempo, eu fui pesquisando, olhando, eu gastei assim semanas, quase meses mesmo para poder achar e eu não achei. Eu lembrei do nome, eu não vou falar aqui, tá? Me perdoem pelo... Não, sempre... Mas assim, eu com a ajuda lá do outro lado, da projeção, eu acabei lembrando o nome dele, mas eu não acho essa pessoa de forma alguma. Mesmo no nosso álbum, aparece os instrutores, aparece a cadeia, né, de comando, aparece as fotos, aparecem nossas fotos, ele não estava lá. Uma coisa que eu lembro que você falou da última vez, que eu achei bem interessante, é sobre essas pessoas dessa super força especial, né? Que aqui nos filmes de Hollywood a gente colocaria como Chuck Norris, que até virou brincadeira e o Chuck Norris resolve, não sei o quê. Queria que você falasse um pouquinho dessas super forças e quem são eles de verdade, que você viu isso, que eram os caras que só andavam de helicóptero e aparecia de vez em quando, assim. Isso é verdade. Essas forças especiais, elas são divididas em alguns rankings. O maior de todas é o Comando Delta, né? A Força Delta. A Força Delta, Delta Force... Que era o Chuck Norris. O Chuck Norris era Delta Force. Era Chuck Norris Delta Force. Mas parecia uma brincadeira para quem via aquilo no Brasil. Eu falei, isso não existe. Não, tem algumas coisas que você fala, não, pera palhaçada. Não, isso é para dar risada. Era a moda dos anos 80, que era aqueles pastelão, né? Você fala, não, hoje a gente dá muita risada. Mas assim, existe realmente de fato essa Força Delta, só que ninguém conhece os nomes e quem são essas pessoas, porque eles mudam o passaporte, mudam a identidade da família. Tanto que teve uma força especial dos fuzileiros, de lá, dos Mariners, né? Sim. Os SEALs. Os SEALs, eles já são uma força especial, então eles têm o time 5, 6, 4... E quando eles agem, eles já têm essa outra roupagem que a família também tem. Então, os SEALs, eles já têm uma hierarquia dentro das forças especiais, só que ele é abaixo da Força Delta. Para vocês verem. Então, aquele pessoal que foi lá, por exemplo, pegar o Bin Laden, ninguém conhece esse pessoal. E não é para conhecer, não é para identificar. Então, essa Força Delta, eles estão acima. Então ele costuma ser integrantes de outros até exércitos de outros países. Eles pegam essas pessoas, fazem um time e ali naquele time é um anonimato muito grande. Mas de fato, realmente eles existem. E são atuantes globalmente. Essas aí são a primeira hierarquia que tem, é a Força Delta. Abaixo vem as forças especiais, né? Tanto dos fuzileiros navais, dos Mariners, né? Dos SEALs, chamados SEALs. E junto com eles tem os Boinas Verdes, que é os Green Berets, que é os Special Forces também. Só que eles têm um treinamento um pouco diferente do pessoal dos SEALs. Então tem os SEALs, que é dos fuzileiros navais, e os Green Berets, que é os Boinas Verdes do exército americano. Então eles são compostos das forças especiais.
Então, Delta Force, Chuck Norris, só pra galera Isso. associar. E esses boinas verdes, tem algum filme que você associa ou não? Algum personagem, né? Rambo. Aquele Rambo, Esquadrão não. Classe A. O Rambo é o Boina Verde. É um boina verde. É um boina eu vi verde. porque eu lembro desse filme. Ele era um especial do exército, ele fazia tudo, né? Ele matava todo mundo. Isso. O primeiro Rambo. A especialidade dos Boinas Verdes é guerra não convencional. Não é aquele cara que vai na linha de frente ali, não é aquela imagem. É o cara que vai sabotar. Entendi. É o cara que vai lá, vai mudar a munição do oponente, é o cara que vai plantar uma inteligência falsa, é o cara que age nos bastidores ali, muda totalmente o percurso de um conflito, por exemplo. É o Rambo mesmo. Exatamente. Então tem as forças, essa das forças especiais, só para o pessoal, recapitulando aqui de novo, é a Força Delta aqui em cima e depois embaixo tem os Boinas Verdes em conjunto com os SEALs. Tá. Os SEALs que lembrando que são branches diferentes, departamentos diferentes. Exército americano, US Army e Mariners, fuzileiros navais. Outra coisa. Os Mariners são mais água e meio terra, enquanto os US Army são mais terra. Eu acho que complementar a pergunta do Guru, eu lembro que você comentou que durante o treinamento você viu alguns recrutas ou soldados que tinham habilidades sobre-humanas, que você estava com seus colegas lá de barracão, né, de barracks, de quartel, enfim, né, de treinamento. Muito bem né? lembrado. Que é barracks, não é isso? A gente chama de barracks aí, não sei como fala sei no lá, Brasil é um aqui, barracão, não sei o que é. Baia, né? Isso aí. E aí tinha lá esses caras que falavam, gente, esse aqui não é humano, esse cara. Eu queria que você contasse essa história. É que assim, quando eu cheguei lá, foi através... só vou falar um pouquinho antes, só para ter um pouco do background e antecedente do que eu já tinha visto. Uhum. Porque parece uma coisa impressionante, as pessoas, não, atleta é atleta. Mas assim, eu tive grande parte da minha vida, maior parte da minha vida, sendo atleta. Fiz handball, fiz futebol, soccer e tal. E quando eu fui para lá, para os Estados Unidos, eu vi um pessoal que eles são, assim, muito dedicados e focados fisicamente, tanto para esportes olímpicos e tudo mais. Então, eu já vi um treinamento diferenciado, que era uma academias, instrutores, né? Isso eu estou falando nível de faculdade, que eu fiz faculdade de administração lá, e eu já via que era muito difundido o esporte lá, e treinamento. Eles são muito dedicados mesmo, sabe? As pessoas quase moram lá dentro da academia. Então ali você já tem uma base diferenciada. Ali eu já tive um convívio, eu falei, tá bom, esse é um padrão muito alto. Quando eu fui para o exército americano e eu vi os instrutores, os drill sergeants, assim, para elucidar as pessoas, eles são selecionados a dedo para poder serem drill sergeant. Não é assim, eu vou querer ser o drill sergeant, tá, eu vou aqui aplicar, tá. Não. Essas pessoas, elas põem um nome lá, se voluntariam, mas elas têm que ter uma nota, tem que ter muitos cursos, experiência de incursão em conflito de guerra ou civil. Então ela tem que ser os melhores dos melhores. E, então eles são selecionados e através dessa seleção eles são encaixados para poder fazer a instrução. Então tem drill sergeants que vai instruir as pessoas do setor de administração do exército, a parte do pessoal que está fazendo um curso de radiologia, porque dentro do exército tem muita coisa. Como a gente tem assim essas profissões civis aqui fora, dentro do exército é a mesma coisa também. São só ambientes diferentes, tem todas as profissões lá dentro. Só que na área de infantaria, eles têm que pegar os mais tops fisicamente, o possível. Então eles vão selecionar os mais, vamos dizer, quase as forças especiais ali do exército para instruir essa nova geração que está vindo, ainda mais na área de combate. Então, agora chegando lá. Agora, quando eu vi esses instrutores, aí eu vi que eles tinham alguma coisa diferente. Até quando eu sentia, sentia essa minha mediunidade em relação a essa energia, eu vi que tinha alguma coisa estranha, esquisita. Tinha uns 3, 4 instrutores lá, no todo, que eu cheguei a ter contato, que eles tinham assim, uma habilidade física fenomenal, coisas de erguer peso dos absurdos, fazer umas corridas com a gente de maneira até incrível, acho que até a palavra se diz, né? Incrível, tipo, é difícil de acreditar. Você vê aquilo, uma pessoa desempenhando. E teve um deles em si que eu nunca esqueço, que foi fazer 1000 polichinelos assim, sem parar, sem descansar,
Porque ele acompanhava todos os exercícios com a gente. E ele não fazia pausa. Às vezes ele dava uma pausa pra gente, mas ele continuava. Então esses instrutores são para dar exemplos pra gente. Só que daí eu falei assim, peraí, tem alguma coisa a mais aqui. Já era uma energia diferente. Então quando eu sentia dessa mediunidade, eu já via que era uma pessoa que tinha muita dessa energia extraterrestre, alienígena, dos Greys, principalmente dessa parte dos Greys, que eu tive contato, que é os Greys brancos, né? De pele enrugada, tudo. E esses instrutores já dava para sentir que não sei o processo que eles passaram, mas havia algo ali que lembrava muito uma hibridização. E vocês lá, os recrutas todos, mesmo tendo um treinamento atlético, assim, fenomenal, acima da média, o que esses instrutores, digamos, diferentes, né, diferenciados tinham era algo inalcançável, era literalmente super-humano. Exatamente. Às vezes até você passa até uma dificuldade de falar isso, né? Porque só vendo mesmo, sabe? Tendo aquela experiência empírica. Porque dentro da minha companhia, especificamente dentro do meu pelotão, nosso pelotão tem companhia 200 pessoas, pelotão 50, tá? Só para se atualizar aqui. Então nós conversávamos entre nós mesmos ali e tinha, por exemplo, jogador de futebol americano com uns caras enormes, gigantes. E eles já estão acostumados com treinamento profissional, que é um treinamento assim arregaçador. Eu tive a oportunidade de ver esses treinamentos ao vivo, é uma coisa assim explosiva. Imagine, de âmbito profissional, é coisa assim muito forte. E eles chegando e falando com a gente, né? Falando assim, isso aí é surreal, isso aí é do outro mundo. O instrutor tal é um monstro, ele é um monstro. Eu falava assim, que era o nome do amigo meu, era Babin. Ele era grandão, assim, forte. Aí tinha um outro também, que era o... Hubbard, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele. Mas era grandão, os dois eram do futebol americano. E eles concordavam, assim, isso aí não é daqui. Não sei o que ele toma. Aí até ficava brincando assim, vamos perguntar o que ele toma, tal, não sei o que. Até um deles perguntou uma vez, e o instrutor era sério, assim, ele só deu um sorrisinho e falou assim, é treino. Vocês são muito preguiçosos, aí já dava aquela correção na gente, assim, tipo... né, isso aí é vontade e treino. Então uma vez a gente viu, acho que até contei, não sei se eu vou contar de novo rapidinho, pessoal, mas da outra vez que a gente chegou, a gente tava fazendo guarda, né, no local lá onde a gente tava hospedado, e a gente tava fazendo guarda, tava fazendo troca de guarda ali, e a gente viu esse instrutor treinando, mas pegando umas barras assim, fazendo supino, muita anilha, eu não sei dizer quantos quilos tinha de cada, mas quando eu tinha visto aquilo, eu fui lá acordar o Babin e o Buckhart, lembrei, Buckhart. Eu acordei os dois, eu falei, dá uma olhada, dá uma espiadinha lá, só veja pra mim se é normal. Daí o pessoal foi lá, olhou e voltou e falou assim, que não é normal, que não é... não é humano. Não é humano. E uma coisa que eu senti, parecia que ele fez aquilo de propósito, pra gente ver. Porque ele percebeu que tinha visto, deu boa noite... E para eles, né, que foram lá ver, ele não me viu. Ele falou assim, ele deu boa noite pra gente, mandou pra gente voltar pro local. Mas era uma coisa assim, parece até coisa de filme contando, né? Mas, nossa, foi assim, surpreendente, assim, essa experiência. O pessoal aqui do chat, o pessoal se acha tudo gênio da lâmpada, né? O pessoal tá falando assim, não, mas essa super força se chama anabolizantes. Gente, anabolizantes, é só você entrar lá no YouTube, no canal Maromba. Você tem 1 milhão de marombas lá que usam todos os anabolizantes que o ser humano desenvolveu na Terra. Eu tô falando dos maromba brasileiros, tá? Eles que estão aqui, o Paulo, os jogadores de futebol americano, que eram os colegas dele lá, que eram atletas profissionais, eles já tudo usam, meus amigos. Eles já tudo usam. A sociedade toda usa isso daí. Aí você vai falar, não, o pessoal tá falando aqui, mas o exército americano tem soros secretos, igual do... Capitão América? Do Capitão América. Não é? Podia ser. Mas por que então que não se aplica o soro secreto nos recrutas também? Para todo mundo ficar igual. Entendeu? E o que eles estão falando aqui é algo sobre-humano, além da compreensão. E os recrutas, que eram os amigos dele, já eram atletas profissionais e já eram gigantescos, que são iguais os marombas brasileiros,
que usam todos os tipos de anabolizantes do mundo. Então não é a mesma coisa. Eu não ia contar uma coisa aqui que ele fala, não, mas eu estava vendo um fisiculturista treinar, nossa, é realmente... Não é, minha gente. Vocês não estão entendendo o que ele está colocando aqui? Isso eles já sabem, né? Agora, o que o Paulo falou na entrevista que eu acho bem interessante é que até esses grandões aí que estão fazendo sucesso, são incríveis nas academias, agora no Brasil isso virou uma febre, né? Todo mundo tomando whey protein, não sei o que, legal, bacana. Só que lá no Exército, como o Paulo está falando, eu vou passar a bola para ele, porque olha só o meu chassi de grilo aqui, eu não posso falar sobre isso, nunca fiz nada, nem yoga no máximo. Mas, o que você fala sobre esses fortões lá no Exército Americano? Eles aguentavam a pressão? Você falou que eles choravam e, saíam correndo que nem um ratinho, com medo, não é? Principalmente esses trogloditas de academia aí. Exatamente. Olha como a gente é muito vinculado com essa aparência estética, né? Porque quando eu cheguei lá, tinha muita gente ali da minha turma, vamos dizer, da companhia, que eram fortões, grande e tal, ali, já mentalizando que ia passar por um processo de seleção numa infantaria. Ou seja, é combate e é muito intenso. Mas o processo que os instrutores fazem, né, de judiar mentalmente das pessoas, né, eu digo de estar ali de estar ali gritando e de repente você tá dormindo, você acordado ali, né, com um tiro pra cima, com toda fuzuê, fazer você passar a madrugada fazendo exercício no frio, passando menos 10, menos 20, você com shortinho e camiseta. Às vezes alguém esquece uma meia lá na máquina de lavar e os instrutores já punem todo mundo. Então é punição atrás de punição por coisa boba que você fala assim, nossa, onde eu tô? Nossa, o que eu vou fazer na minha vida? Onde eu vim parar? Então é aí que você se pega e fala, opa, peraí, eu tô começando a acompanhar um lado ruim da coisa, né? Deixa eu voltar na minha resiliência mental. Então eles vão testando você nessa resiliência. Só que os mais fortões, muitas vezes ali, né, fisicamente que eu tô falando, eles estão fortes fisicamente, mas mentalmente são muito fracos. Então teve a certa vez que teve um dos meninos lá, que é o Miller, acho que nem vai saber disso aí, do que eu tô contando, que é americano. Aí ele foi apelidado de Baby Miller. Ele era muito grandão, assim, um armarião, mais de 2 metros, forte, assim. E ele falava muito, né, de todo equipamento militar, tava tudo atualizado. Mas só que daí, quando passou de todo esse processo, ele não conseguiu passar da fase vermelha, que é das primeiras 5 semanas. Que, como eu falei, você é muito judiado, colocado ali, né, no relento e tal, e ficando em posições ali de flexão e tal. E ele chorou ali e falando que, tipo, queria voltar para casa, queria voltar. Aí os instrutores, eles, de modo de jocosidade, né, você fica rotulado se você começa a choramingar. Então é você não chamar a atenção e passar aquilo com disciplina. Então um dos exemplos aí, né, dos fortões que acabaram chorando era o exemplo dele.